pessoal, tudo bem? Eu me chamo Augusto, sou estudante do 9º período de Psicologia pela UNA, em Divinópolis. Hoje eu estou aqui para falar sobre um tema super interessante, né, que é a importância da equipe multidisciplinar no tratamento, né, de crianças e pessoas no geral com transtorno do espectro autista. Para falar sobre esse assunto, né, que é tão interessante, eu trouxe a Luana aqui comigo. Luana é assistente terapêutica e também coordenadora na ONG Céu Azul. Então, trabalha diretamente com o público-alvo, né, que geralmente é assistido aí por uma equipe multidisciplinar. Vou pedir para que a Luana se apresente, né? Eu tenho algumas perguntinhas aí para ela, para a gente trocando esse bate-papo, né? E quebrando alguns conceitos, conceitualizando algumas palavras que são faladas diariamente, que a gente não sabe o significado, para a gente poder democratizar aí o acesso à informação e falar sobre o autismo sem nenhum tipo de amarras, né? Sem nenhum tipo de preconceito, entendendo que é um transtorno, que tem como ser tratado e que ele merece mais visibilidade do que ele está tendo hoje em dia. Então, Luana, muito obrigado pela presença, vou pedir que você se apresente e a gente vai tocando esse bate-bola. E aí, fique à vontade. Augusto, eu que agradeço o convite, eu agradeço a confiança, né, na minha fala, nessa entrevista, sendo assim, de extrema importância. Eu atuo desde 2022 como assistente terapêutico domiciliar. Vou explicar um pouquinho aqui do que se trata, para que o pessoal que está ouvindo possa entender e possa, às vezes, até se interessar. Como assistente terapêutica, eu faço aplicação de metas e objetivos de tratamento dentro das casas com as crianças que estão dentro do espectro autista. Então, eu sou uma profissional, não sou uma babá, como alguns até me questionam, me perguntam. É importante diferenciar também, né? Os locais aí que Aham. atuam assistente terapêutico, é importante. Exato, não. O assistente terapêutico ele tem atuação no domicílio, na escola, ambientes sociais. Então, é bem amplo mesmo. Mas o meu trabalho ele é domiciliar, vou à casa, trabalho de forma bem naturalista mesmo com essas crianças, trabalhando de acordo com o dia a dia, com as suas dificuldades e ensinando mesmo estratégias de regulação emocional, habilidades sociais. Então, é um trabalho muito interessante. E, combinado a isso, eu faço também um trabalho como coordenadora do projeto Superação, no período vespertino, na ONG Céu Azul. É uma instituição filantrópica, uma instituição que sobrevive com doações, e as famílias que estão lá são muito vulneráveis. Então, nosso trabalho ele é feito, sim, com uma equipe multidisciplinar, uma equipe muito bem feita, muito bem construída e pensada no melhor tratamento e atendimento das famílias, e não somente do indivíduo dentro do espectro. Super interessante. A Céu Azul é uma ONG referência aqui em Divinópolis, né, no tratamento da pessoa com autismo. E quando a gente fala sobre ser uma instituição filantrópica, a gente também fala de dar acessibilidade ali para quem não tem condição, às vezes, de tratar de forma particular com uma equipe multidisciplinar, né? E para a gente começar do início, né, qual que é a importância, né, de uma equipe multidisciplinar? O que é uma equipe multidisciplinar hoje em dia, Luana? Poxa, Augusto, eu acho que essa pergunta ela é a principal do nosso tema. E a equipe multidisciplinar ela é formada por vários profissionais de formações diferentes, seja psicologia, o médico, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional. É uma integração que existe entre esses profissionais com o mesmo objetivo naquele desenvolvimento, buscando o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento da criança. Cada um, não necessariamente essa equipe multidisciplinar ela precisa atuar dentro da mesma clínica. Ela pode ser composta de profissionais diversos, mas desde que a gente consiga ter uma boa comunicação, troca de informações, troca de informações da equipe técnica, para que a gente possa traçar os novos objetivos e caminhos dali em diante. O que nós podemos fazer diante das novas dificuldades postas? Então, o fono, dentro da sua área, vai trabalhar a parte da comunicação, né? Seja comunicação verbal, comunicação alternativa, quando essa criança não consegue fazer a comunicação com palavras. Seja a terapeuta ocupacional para trabalho ali com questões de atividades de vida diária, para dar autonomia para essa pessoa dentro
dentro da própria terapia ocupacional, a gente tem a divisão para integração sensorial, que também faz um trabalho muito bonito, que é para fazer essa regulação do indivíduo, de como ele vai receber as informações e como ele passa pelo corpo da pessoa, seja tátil, seja olfativo, alimentação. Então, é uma gama. E, assim, a gente não poderia deixar de falar dos médicos, né? Que são, hoje, ainda a porta principal de um diagnóstico. E eles são necessários para a questão de medicação, controle do que seria... Qual vai ser necessário, o protocolo necessário para aquele indivíduo. E a psicologia, que é que a gente entra dentro do nosso próprio tema, do nosso podcast, que é muito legal. A psicologia, ela entra com a parte da comportamental, falo muito do ABA, porque é a análise do comportamento aplicada, sendo o tratamento ouro mesmo, né? E a psicologia, ela tem uma importância muito grande para a gente trabalhar essa parte comportamental, regulação emocional e ensino de habilidades sociais. Muito bacana, né? Então, a gente vê que é um trabalho com muitas mãos, mas sempre visando o bem-estar daquela pessoa, a qualidade de vida. E o que é o TEA, né? A gente escuta muito falar, né, pessoal, sobre transtorno do espectro autista, do TEA, mas o que é esse transtorno, né? A gente sabe que é uma condição de neurodesenvolvimento, né, que pode se manifestar em diferentes intensidades naquele indivíduo, mas hoje, quando a gente vai falar assim, nossa, hoje o TEA ele é isso, né? Falando socialmente mesmo. Qual que é a forma que ele se manifesta, né? Qual que é a forma comum, assim, da gente identificar ou até mesmo dar um sinal de alerta para que a gente consiga começar a trabalhar ali uma pessoa que possivelmente tem um transtorno do espectro autista. Às vezes a gente cai muito, né, na sigla do TEA, mas tem pessoas que nem sabem, né, o que significa de fato o TEA. Certo. Essa é uma pergunta muito interessante, porque o TEA, muitas pessoas, e ainda existe esse estigma que o TEA é uma doença que é tratada e vai ter cura, quando na verdade que não, né? É uma forma diferente ali do próprio, na hora que vai falar do neurodesenvolvimento, do cérebro se colocar, entender as funções executivas, entender o mundo. Quando a gente fala sobre o TEA, a gente precisa pensar em prejuízos, porque sem esses prejuízos a gente não pode trabalhar com diagnóstico. Talvez fosse aí sintomas ampliados do autismo, né? Que hoje também é muito comum e se fala bastante. Para que tenha esses prejuízos, a gente fala em prejuízos na comunicação, prejuízos sociais, prejuízos de relacionamentos. Muito comum que eles tenham interesses restritos. Então, por isso eles são muito focados, né? A gente fala que é o hiperfoco. Sobre um determinado assunto, eles vão se aprofundando. Na infância, a gente vê muito a criança que tem as estereotipias, sacode a mão, anda na pontinha dos pés. Então, logo quando a gente vê uma criança dessa forma, as pessoas já ficam, ter alguma deficiência, algum problema. E, de fato, é um sintoma que a gente precisa ter muita atenção, principalmente quando se fala em comunicação. Comunicação não é somente a fala, comunicação é quando você põe a intenção no que você quer passar, a mensagem que você quer passar e qual que é a função dela. Então, dentro do TEA, a gente fica muito sem função. Primeiro, a gente observa ali que a criança não consegue ter um apontamento do que ela precisa, né? Apontar o dedo que ela está querendo um copo d'água. Ela, muitas das vezes, pega a mão do pai, da mãe, do cuidador principal, põe dentro, em cima do copo, porque esse adulto possa fazer para ela essa movimentação. Então, é um prejuízo mesmo. Sem prejuízo, não se fala em diagnóstico e transtorno do espectro autista. É interessante também conceitualizar, acho que essa é uma palavra que causa muita dúvida, né? Que é sobre, de fato, espectro. O que é um espectro, né? Qual que é, ali dentro da semântica, o significado de espectro? Espectro, ele vem justamente sobre essa amplitude de variações que pode acontecer dentro de qualquer situação. E quando a gente fala de transtorno espectro autista, a gente fala de um transtorno que se manifesta em diversas formas em
qualquer indivíduo. Então, o indivíduo autista ele não tem um padrão, né, de tipo de comportamento que diz, essa pessoa ela é autista porque ela cumpriu esses 5 pontos aqui. Não, ela pode se manifestar de outras formas. A forma com que essa pessoa interage no mundo também, como ela se comunica no mundo, é muito particular. Então, por isso que a gente começa a falar sobre uma equipe multidisciplinar, justamente por essas particularidades. Porque se eu fosse algo comum, né, ou apenas assim, 5 tópicos que você é autista. Se você tiver um sexto, tá fora do laudo. Então, a gente fala de uma equipe multidisciplinar justamente para tratar essas individualidades do sujeito, né? Então, essa pessoa que está com um transtorno de espectro autista, às vezes, uma precisa de uma fono, outra não. Às vezes, uma precisa de um terapeuta ocupacional, outro não. Então, por isso que a equipe multidisciplinar se comunicar também é super importante. A gente falou um pouquinho aí sobre o que é, né, o conceito de equipe multidisciplinar. E agora a gente vai falar de quem compõe, né, um pouquinho mais detalhado de quem compõe essa equipe multidisciplinar. Luana trouxe, né, sobre o médico. Geralmente o médico ele dá esse primeiro diagnóstico, mas ela me adiantou que não só o médico pode dar um diagnóstico de autismo, né? Me conta um pouco mais sobre isso, né? Quais são os outros profissionais que podem compor essa equipe multidisciplinar na construção desse diagnóstico? Então, Augusto, o diagnóstico ele é clínico. Ele não é um diagnóstico em que você tem um exame de sangue, você tem um exame neurológico, de imagens, que você pode constatar o transtorno, porque ele não é uma doença. Então, a gente entra muito nisso. E diagnóstico clínico porque ele é analisado toda a amplitude de vida dessa pessoa, desse indivíduo, como ele se porta. Então, você vai ter questionários, avaliações médicas, avaliações clínicas de como ele responde aos próprios estímulos do mundo. Então, ele pode ser feito, sim, e é muito comum que isso aconteça, a princípio, pelo pediatra, que ele faz essa indicação, ele já indica quando ele vai fazer o encaminhamento, olha, você vai precisar aqui procurar um psicólogo, uma fono, uma TO, porque eu vejo prejuízos em comunicação, em comportamento, em alimentação, na seletividade alimentar. Então, ele já vai fazendo esse direcionamento para que a família procure e tenha o diagnóstico fechado. Porque não é uma única conversa clínica que você vai chegar e vai bater o martelo. Não, ele é autista. Precisa ser muito cuidadoso, precisa ser uma avaliação clínica muito criteriosa, muito cuidadosa e respeitosa, porque hoje é muito comum você ver algumas coisas, alguns estereótipos da pessoa e você julgar que seja um autista quando isso não é verdade. Então, dentro de um set terapêutico, o psicólogo pode ali, fazendo as suas avaliações, fazendo aplicação de inventários, de questionários, de entrevista com a família, para poder entender se a criança, quando eu falo criança, é porque onde eu trabalho tenho mais familiaridade, ela vai ter assim uma hipótese diagnóstica e aí pode-se se informar e chegar ao próprio diagnóstico clínico. Então, é comum quando você tem o diagnóstico, você obtenha ele da fono, do psicólogo, da TO, então você tem essa integração de todos os profissionais. E aí uma coisa que você trouxe, que foi muito importante no início da sua fala, é sobre como que funciona esse trabalho, né, dessa equipe. E eu costumo ver e falar sobre isso como uma integração, porque sem a integração das informações, você não consegue falar e trazer a inclusão dessa pessoa na sociedade. Então, eu preciso ter integração e comunicação integrada, atualizada, de como que está sendo o andamento do tratamento dessa pessoa, né? Porque ele pode, sim, se desenvolver dentro do próprio espectro, como você bem trouxe, que é vamos colocar como se fosse uma régua, não existe todas as pessoas possuem a mesmo padrão de comportamento. A mesma necessidade. Então, ele vai caminhando dentro dessa própria régua aí, né? Porque ele precisa. Então, assim, os profissionais, eles precisam ter essa boa comunicação, integração mesmo de informação. E eu deixei de falar aqui que talvez seja um dos pontos cruciais, né, mais importantes dentro dessa equipe multidisciplinar, que são os pais, né,
sem a composição desses pais, a integração deles, que eles conheçam do próprio espectro, do que se trata, qual é a dificuldade, qual é a real necessidade de tratamento dessa criança, dificilmente os profissionais eles vão conseguir ter êxito e ter um bom prognóstico mesmo. E, para além disso, a escola, que hoje acho que é a nossa maior dificuldade como corpo clínico, como uma equipe multidisciplinar, trazer que essa escola, que eles tenham também esse olhar como se a gente não fosse um concorrente com eles. Então, multidisciplinar é exatamente nisso, integração de informações de todos eles, para a gente entender como que essa pessoa funciona em cada ambiente. Perfeito, Luana. Luana trouxe muito bem colocado. E quando a gente fala, né, do espectro autista em crianças, a gente fala porque a criança, no seu desenvolvimento, está sendo ali assistida, né, integralmente pelos pais. Mas também é importante salientar desses diagnósticos tardios, de pessoas que, depois de muito tempo, já um pouco mais velhas, se descobrem enquanto pessoas com transtorno do espectro autista, né? E como que elas vão receber esse diagnóstico? Então, se faz muito mais importante ainda a equipe multidisciplinar. Até para a gente ver como que foi esse desenvolvimento dessa criança, ainda enquanto criança, desse hoje adulto que se descobre enquanto pessoa com transtorno do espectro autista. Como ele se porta na sociedade, né? E como muitas das vezes daí surge o preconceito, o estigma daquela pessoa, ele não sabe falar, porque, nossa, aí que acaba isolando. Então, a pessoa cresce reclusa ao mundo e sem o direito mesmo de socializar. O diagnóstico tardio, né, ele é algo que é pouco falado, mas ele é super importante, porque a gente está falando de pessoas que já desenvolveram, já, muitas das vezes, tiveram família, estão trabalhando e que viveram com isso sem o tratamento necessário, sem uma qualidade de vida, mas nunca é tarde, né? Nós, ali, enquanto futuros profissionais aí da psicologia, é importante a gente acolher toda a história visando o bem-estar ali dessa pessoa no mundo. Outro ponto importante que você trouxe foi sobre seletividade alimentar. A gente escuta falar muito sobre isso, e aí que entra a importância do nutricionista nessa etapa, né? Porque numa equipe multidisciplinar ter um nutricionista, a gente vai visar ali algo que deixe aquela pessoa confortável na alimentação, que é uma questão, mas que também não impacte, de fato, nos nutrientes da pessoa, né? Eu só gosto de comer um tipo de comida, mas a gente precisa de vitaminas, né? Tem reposições em alguns casos. E como que o nutricionista ele age nesse sentido, né? Qual é o apoio que ele dá? Ele cria uma dieta específica? Como que é isso? Então, Augusto, é um tema que talvez assim, eu não tenha tanta propriedade para falar, mas o nutricionista, ele vem para compor essa equipe de forma muito intensa e necessária, quando dentro do espectro, a pessoa autista, ela tem seletividade alimentar. Muitas das vezes, as pessoas pensam que pode ser problemas comportamentais, mas não. Existe uma seletividade, assim, eu vou dar um exemplo muito, muito simples. A pessoa só se alimenta coisas que são da cor amarela. Uhum. Ou então coisas que são de texturas crocantes. Não nada que tenha um molho, nada que tenha um caldo. Então, é muito importante que esse nutricionista, ele entre, mas não sozinho. Ele entre junto com a terapeuta ocupacional, para que consiga fazer, primeiro, uma dessensibilização dessa pessoa, para que ele comece a ter contato com outros tipos de alimentos, de outras cores, de outras texturas. E aí, a partir disso, ela começar a se alimentar de forma mais saudável. Dentro das pessoas com autismo, é muito comum e, assim, eu acho que tem estudos que comprovam que cinco vezes mais eles têm problemas gastrointestinais. Sério? Do que uma pessoa neurotípica. Então, é preciso, sim, desse acompanhamento cuidadoso, desse acompanhamento que não é tão visto e dado tanta credibilidade, porque ele é necessário. Porque você precisa primeiro cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde mental, para que você tenha um global muito bom, né, para ter um desenvolvimento mesmo. Exatamente. E aí entra muito o papel da família, que está diariamente ali alimentando aquela pessoa. Às vezes criar formas criativas, né, do alimento, quando é com cor ou textura. Forma de se reinventar na culinária mesmo, a família se torna um elo muito importante. Outro ponto, né, que a gente falou muito foi sobre comunicação. Acho que fonoaudiólogo top aí,
nesse assunto para ajudar essa pessoa a se desenvolver. Acho que a fonoaudiologia é algo já bem conhecido por todo mundo, né? Então, ele vai apoiar ali os desenvolvimentos da fala, às vezes autistas não verbais, né? Completamente não verbais, tem outras formas de se comunicar, então o fono ele vai para além da fala, muito desses casos, né? Então ele vai ajudando ali aquela pessoa, ou que fala pouco, ou que fala de um tipo específico. Como que é, assim, essa relação do fono com a pessoa autista? Olha, eu sou apaixonada por esses profissionais, porque assim, não fala-se somente de comunicação verbal. O fono ele trabalha para além disso, para ajudar na intencionalidade, que muitas das vezes o autista ele tem essa dificuldade de interpretar o que você está querendo dizer. Por exemplo, eu posso estar em um bate-papo com você, mas você está olhando para baixo, mexendo no telefone, está um pouco desinteressado, e ali a pessoa com autismo não interpreta isso. Então, ele trabalha para além da comunicação, ele trabalha a intenção, a intencionalidade do que está sendo, do contexto mesmo. Então, é assim, é formidável o trabalho da fonoaudiologia. Eu sou apaixonada com os trabalhos que eles fazem, com a propriedade que eles conversam, conhecimento que eles têm mesmo. E a gente ainda tem dentro da comunicação a comunicação alternativa. Porque muitas das vezes, muitas crianças podem não desenvolver a fala, mas podem desenvolver formas de se comunicar. Então, a gente tem um quadro com figuras, em que eles podem apontar, podem mostrar do que eles querem. Olha, eu quero beber água, eu preciso sair, eu preciso de um tempo para descanso. Não tenho muito conhecimento dentro da parte da comunicação alternativa, mas é um trabalho feito que ele é essencial hoje, quando a gente tem o autista não verbal. Exatamente. E tudo comunica, né? A forma que você está se portando, tudo fala um pouco do outro. Então, é importantíssimo, né? Então, um abraço aí a todos os fonoaudiólogos e fonoaudiólogos que estão aí trabalhando com tanto carinho, com tanto afeto mesmo, para tratar a pessoa, né? Porque a gente cai muito numa expectativa com que o outro atenda o que é socialmente comum, que fale, igual a gente está trocando essa ideia aqui, mas entende-se que todo mundo tem algo a falar. Às vezes não da maneira tradicional. Com certeza. Mas todo mundo precisa se comunicar e todo mundo, principalmente, precisa ser ouvido, né? Precisa estar ali com você na conversa. E aí a gente entra, né, num caminho aí que a gente está meio em casa, que é a psicologia, o profissional, o psicólogo. Acho que papel ali fundamental para, às vezes, na construção desse diagnóstico, a identificação também desses comportamentos. A gente sabe que a gente vai trabalhar ali questões de como que está o desenvolvimento quando a gente fala de crianças, quando a gente fala de diagnóstico tardio, a gente vai investigar ali como que foi, né, identificar alguns pontos ali que já existiam e agora foram se manifestando. Mas vou deixar que você inicie sobre o profissional da psicologia e depois a gente vai. Acho que vai ser mais um bate-bola agora, enquanto a gente, estudantes, né, de psicologia, quase no final da graduação, o que a gente enxerga, né, da psicologia hoje no tratamento do autismo e como que a gente também pode pensar na perspectiva futura, né? O que a gente precisa ainda melhorar na atuação para que a gente seja ainda mais inclusivos, né? É importante a gente sempre se policiar e não se limitar a um tipo de tratamento, um tipo de jeito de diagnosticar ou clinicar, porque tudo está se movimentando muito rápido. E a gente, quanto profissionais, pessoas que se movimentam também, é importante a gente estar nessa engrenagem junto, sabe? Estudando bastante, procurando novas alternativas. E você, Luana, como é que você enxerga? Hoje, o psicólogo, né? O que você tem como intenção futura? Como que tá? Então, o psicólogo hoje, a gente vê um movimento nas redes sociais que o psicólogo ele tem sido porta-voz do próprio TEA, né? Assim, de dar informações do que se trata, informações de como ter esse manejo com essa criança, com essa pessoa autista. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque quando se fala-se de TEA, a primeira abordagem, o primeiro profissional que é procurado, de fato, é a psicologia. E a psicologia ela vai trabalhar ali, eu falo dentro da terapia cognitivo-comportamental, da própria ABA, que é a análise do comportamento, que hoje são os tratamentos ouro, tratamento ouro mesmo para o espectro. Não que as outras abordagens não tenham sua importância,
Eu concordo com todo tipo de abordagem, a gente trabalha com saúde mental e a gente não pode deixar de falar sobre ela, mas quando fala-se na TCC e na aba, é porque eles vão diretamente ali dentro do comportamento, dentro do manejo, do dia a dia mesmo dessa pessoa. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande na disseminação da informação, Augusto. Exatamente. Existe uma procura muito grande das famílias, de outros profissionais, na parte da educação, na parte social, do que se trata o autismo. E o psicólogo hoje, como porta-voz, muitas das vezes ele fala sem muita propriedade. Então, existe muita informação, mas não muito conhecimento sobre. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, porque a gente trabalha com saúde mental. E quando você trouxe a fala sobre o diagnóstico tardio, na clínica, esses adultos, os adolescentes, os idosos, eles chegam com adoecimento mental muito grande e muito confundido, muitas das vezes, com transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, às vezes até com diagnósticos de bipolaridade. Então, assim, é preciso um cuidado muito grande quando a gente fala da psicologia, para que a gente tenha atenção nessa linha muito tênue, sabe? De qual é a diferenciação entre um diagnóstico e o outro e do que a gente vai trabalhar. Então, quando chega, por exemplo, uma mulher que foi diagnosticada como autista na fase adulta, ela foi tida como uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito controladora, muitas das vezes é aquela mulher muito tímida, retraída, que é socialmente admitido, né? Então, ela já vem com muitas questões internas também de autoestima, de não se colocar no mundo, de não ser ouvida, de achar que é comum você não precisar falar, de se posicionar. Então, a gente, como psicólogo, como estudante de psicologia, a gente tem que ter muita responsabilidade nisso. Perfeita a sua fala, Luana, e é exatamente isso, né? Quando a gente fala de qualquer tipo de transtorno que é tardio, a gente também abre a possibilidade de pessoas que estavam se medicando há muito tempo com algo que ela não tinha. Talvez nessa ânsia de laudar, né, que a gente tem muito, então aí vai muito sobre a responsabilidade, né, dessa construção de diagnóstico também, de ser com outras mãos, é muito sobre isso, da gente não conseguir dar respostas rápidas para problemas que são um pouquinho mais complexos, né? Nada precisa ser tão rápido, nada é tão urgente. Tudo exige tempo para que esse tempo seja bem gasto, né? Que seja bem estudado. E quando você fala dessa responsabilidade, é exatamente isso. A gente tem muita gente falando muita coisa, mas acima de tudo dando muita alternativa rápida, muita alternativa colocam as pessoas, né? O público-alvo em irresponsabilidades financeiras, né? Insegurança financeira. Eu tenho um curso para você tratar isso que você tem, aí você vai tratar algo que você não tem. Então, é super importante essa nossa responsabilidade com a saúde mental e com o que é social também. Porque a gente não está falando de uma coisa que é barata fazer particular, não está falando de uma coisa que é fácil de tratar com uma instituição filantrópica. Tem uma série de desafios que são enfrentados por essas instituições, pelas pessoas que são ali assistidas. Então, é uma linha, de fato, muito cuidadosa que a gente tem que ter. Eu acho que é para esse caminho que a gente tem encaminhado dentro da psicologia. Isso é uma psicologia cada vez mais inclusiva, cada vez mais sem estigmas e cada vez mais disposta a tratar o outro, independente ali da sua condição. Mas olhar aquela pessoa como uma alma humana mesmo, né? Como uma pessoa que tem os mesmos direitos que a gente, direitos sociais. Todo mundo tem direito ao voto, todo mundo tem direito de ir e vir. E vamos enxergar essas pessoas como indivíduos sociais capazes para além do laudo, né? A pessoa autista, muitas das vezes é tida como, eu sou autista mais isso, eu sou isso mais autista. Mas o autismo, ele não é ali a sua característica principal. Ele não precisa também te definir ou te reduzir a um transtorno, né? Tem pessoas que vivem de forma tranquila com o autismo, mas sempre ali com o apoio do psicólogo bem instruído e com a equipe multidisciplinar também, que o acolhe e que ajuda nesse processo de conhecimento do espectro, né, do transtorno, e também do conhecimento enquanto indivíduo, agora com o espectro autista. É super importante. Augusto, assim, aproveitando essa sua fala, né, quando você e também já fazendo gancho com outras perguntas suas, dentro do espectro a gente trabalha com os níveis de suporte.
Então, essas pessoas, sim, tem pessoas com muitas dificuldades mesmo, dificuldades motoras, não conseguem ter autonomia, se vestir, falar, ir ao banco sozinhas. Então, a gente vai precisar de dar um suporte muito maior para essas pessoas. Então, a gente fala que ela está ali dentro do nível de suporte número 3. E aí, a gente vai caminhando dentro do espectro para quando uma pessoa ela tem sérias dificuldades de se comunicar, de se socializar, e ela precisa de suporte, mas o suporte é reduzido. O suporte, muitas das vezes, a princípio, ela vem da família, ali na infância, na adolescência, mas na vida adulta, o suporte vem muito dessa equipe multidisciplinar. Então, a pessoa ela nunca deixará de ter o suporte dela, e a gente fala que ela é do nível 2. Mas quando a gente fala de uma pessoa que ela já consegue se comunicar de forma verbal, mas que ela tem sérias restrições, e essas restrições, elas trazem prejuízo, sim, prejuízo de socialização, a gente fala do nível de suporte número 1. E aí, a importância da equipe multidisciplinar sobre isso é porque o tratamento do autismo, ele não é linear. Uhum. Ele é um tratamento que precisa ser construído de forma individual para aquela pessoa que busca, a família que busca o atendimento. E aí você também trouxe o que foi muito interessante falar sobre organizações, sabe? Como do terceiro setor, como na ONG onde eu presto os meus serviços, porque a gente tem um tratamento, sim, multidisciplinar, mas são tratamentos de autismos diferentes, porque quando você tem tratamento na forma particular, você vai ter um acompanhamento muito mais de perto, um acompanhamento muito mais intensivo, e aí onde você vai ter um prognóstico muito melhor daquela pessoa, de uma evolução, de uma autonomia, que eu acho que os pais, eles buscam muito isso, né? A grande preocupação é a questão da autonomia. E aí quando você vai para o terceiro setor, a gente apaga muito fogo. Então, você está ali para tratar os sintomas mais graves, os sintomas mais evidentes, sabe? Então, é muito apagar fogo hoje em dia. Então, é necessário, sim, essa multidisciplinaridade. Nossa, é muito complicado. É quase um trava-língua, né? É um trava-língua. Esse trabalho multidisciplinar, ele é muito importante para a gente buscar a inclusão, que ele é o nosso futuro e o nosso objetivo. Mas hoje a gente trabalha muito com a integração, né? Então, vamos trabalhar aí com essa integração dessa equipe multidisciplinar, principalmente com as famílias, com as escolas, para que a gente tenha um tratamento mais uniformizado. Uhum. Isso que você traz, passar rapidinho também sobre a atuação do pedagogo, né? Que você citou aí as escolas. O pedagogo, acho que a escola, para qualquer criança ali, ela pode ser a sua melhor experiência ou a sua pior experiência também. A gente vê aí muito caso de preconceito mesmo, às vezes até falta de informação, mas isso a gente fala de uma realidade que é importante salientar também, muito de antigamente, né? Hoje a gente enfrenta aí uma mudança, um gap geracional pós-pandêmico, de uma geração um pouco mais inclusiva, né? A gente, claro, ainda vê casos de bullying dentro da escola, acredito que apareça muito nesses apagões de fogo aí, muito questões sobre isso. Mas eu acho importante também a gente falar sobre a atuação do pedagogo ali e como ele também precisa se atualizar, né? Que as demandas que hoje que são trazidas dentro da escola, de desenvolvimento ou de comportamento, já não são as mesmas de há muito tempo atrás. Elas são perspectivas novas, né? É uma geração que é muito mais tecnológica, uma geração que está um pouco mais evoluída intelectualmente, que tem muito acesso. E aí, como que esse pedagogo se reinventa, né? Como que esse pedagogo ele vai ali integrar com que todos tenham a mesma experiência? E a gente vai com aqueles professores de apoio, né? Que a rede pública de ensino já começa a tratar com obrigatoriedade quando se tem ali uma criança ou um adolescente ou um jovem adulto que precisa desse apoio ali para que ele também tenha acesso à educação de qualidade. E muitas das vezes o que é tradicional, né, do educar, que é aquela forma tradicional de lecionar, ela não vai ser abrangente para todo mundo. Isso independente da pessoa ter ou não um transtorno, né? Acho que até para as pessoas que não possuem algum transtorno, o método tradicional de ensino, ele passa ali por uma coisa que é muito uniforme.
que é muito assim, olha, eu tenho isso para te oferecer. Quando a gente fala de pessoas com transtorno do espectro autista, é importante o professor de apoio ali, do lado mesmo, às vezes para ajudar a ler, para ajudar a interpretar, ler, reler, ler várias vezes, para que a pessoa consiga compreender no tempo dela. Porque pensa só, se essa pessoa se colocada numa turma com aquele método tradicional, todo mundo sai entendendo e ela, nossa, eu deveria ter perguntado mais uma vez, mais uma vez. Então, isso vai dando também acolhimento para a pessoa. Não tira do lugar de sala de aula, que é um lugar importante para a sociabilidade, mas também dá o apoio necessário ali, não é não, Luana? A educação já evoluiu muito, mas ainda tem muito a aprender também, Sempre. assim como nós da área da saúde. Você colocou muito bem que a rede pública, ela hoje já tem ali os assistentes educacionais que são fundamentais para que essa criança, para que esse adolescente, ele tenha um bom desempenho escolar. E do que seja esperado, né? Que a gente seja alfabetizado, que nós possamos aprender novas habilidades e ir para frente, escolher uma profissão, escolher o que fazer, um curso superior. A educação, Augusto, ele é uma garantia, é um direito. Exatamente. É um direito de todos nós. E é um direito que precisa ser muito cauteloso, muito cuidado por todos nós como sociedade. E os educadores, os pedagogos, os psicopedagogos, eles são a nossa peça-chave para uma construção melhor dessa pessoa. Porque é dentro da escola onde essa criança vai passar a maior parte do seu tempo. Assim como nós adultos passamos quase a maior parte do nosso tempo no nosso ambiente de trabalho. Então, eles têm uma importância muito grande na vida dessa criança. Então, quando a gente depara com um profissional que é muito rígido, muito engessado nos métodos tradicionais, aquilo pode causar um sofrimento grande para toda a sala, grande para aquele aluno, para aquele desenvolvimento e pode travar, assim, no futuro. Hoje, Augusto, não sei se você teve esse acesso, mas as crianças, dentro das escolas, elas conhecem muito mais sobre o autismo do que um adulto fora dali. Recente mesmo eu tive a oportunidade de conversar com um grupinho de crianças entre 7 e 8 anos, e quando eu perguntei se alguém conhecia e sabia o que era autismo, todos levantaram a mão. Todos tinham um colega dentro de sala de aula, um primo, irmão, ou era autista. Então, todos eles já têm um conhecimento, então já existe um letramento dentro da escola do que se trata. Acho que é um movimento também que vem muito da sociedade, da família, que vem trabalhando isso, e o que faz a redução do próprio bullying, não que ele deixou de existir. Porque a criança com autismo, ela vai se cobrar muito mais do que o outro aluno. Por que eu não consigo? Por que eu não faço? Por que eu sou incapaz? E aí vai gerando outros problemas. Então, o pedagogo, ele precisa, sim, sempre estar informado, atualizado, e ele precisa estar aberto a novos conhecimentos que vai sair daquele plano educacional. Hoje, o governo, ele trabalha com... Eu não sei se é o termo correto, mas é o Plano Individualizado de Educação, é o PEI, Plano de Educação Individualizado. Então, cada criança tem esse plano individualizado criado dentro da escola. E, caso necessário, pode ser, sim, convidado, chamado psicólogo, terapeuta ocupacional, fono, ou psicopedagogo, todos para uma reunião, para um alinhamento de tratamento, para que a gente consiga trazer e evitar que lá na frente a gente tenha uma evasão escolar. Isso, perfeito. Eu deixei ele por último, porque eu acho que é o que tem mais dúvida. Então, você, assim, o que faz um terapeuta ocupacional? Eu acho que todo mundo já escutou isso uma vez. A gente que está dentro da área, né, da psicologia, assim, estudando, a gente sabe o que é a função do terapeuta ocupacional, mas ele ainda é muito confundido, porque leva o nome terapeuta, mas esse ocupacional é de quê? Então, o que é o TO, que todo mundo fala, né, que é o terapeuta ocupacional? Aos teós do meu coração. Foi pela terapia ocupacional, onde eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar dentro da neurodivergência. Legal. Então, eu sou muito grata a eles. E é muito confundido com psicologia, né? Quando eu falo assim, é terapeuta. Mas ele já faz a terapia. E aí, quando você vai entender bem, ele faz a terapia, mas a terapia ocupacional.
ocupacional. Isso. E que é de grande importância, porque através desses profissionais é que vai ser é traçado um plano de tratamento para que o autista ele venha a ter autonomia, ele consiga fazer as suas atividades de vida diária. Quando a gente fala, isso é um termo técnico, né? Atividade de vida diária, VD, é para que ele possa tomar um banho sozinho, se alimentar sozinho, futuramente sair sozinho. Então, a gente busca, quando a equipe multidisciplinar, e é feito esse trabalho pelo terapeuta ocupacional. Então, hoje, quando o terapeuta ocupacional ele tem uma abordagem e que eu acho incrível, a abordagem dentro do próprio Denver, da própria aba, eles fazem uma intervenção muito naturalista, muito dentro do contexto do ambiente familiar, que é para você dar apoio e suporte para escovar um dente, para ensinar você a se alimentar, para ensinar você a se portar, se comportar, junto com um psicólogo. E aí a gente tem uma outra abordagem dentro da terapia ocupacional, que eu imagino que tenha outras, assim como na psicologia, que é a integração sensorial. Quando a gente vê, sabe, aqueles balanços grandes. Isso é super legal. É muito legal. Eu tenho vontade de entrar e ficar ali brincando. Eu confesso que eu também tenho essa vontade. E assim, é muito, muito bom mesmo. Eu já tive a oportunidade de acompanhar crianças que eu faço trabalho como assistente terapêutica. E eu fico olhando maravilhada, sabe, para aquela sessão. Porque eles trabalham com respeito e com o movimento do próprio corpo para que a criança ali, ela consiga se regular, consiga sentir de forma diferente as sensações, as informações que o mundo possa dar. Então, é um trabalho muito grande e é um trabalho que a gente precisa ter gratidão e a gente tem que ter, assim... Não vamos deixar de ter um preconceito quanto a isso, sabe? Que quando a gente vai falar com um psicólogo que às vezes não conhece o que é um TO, fala, mas ele não é terapeuta. Ah, não, de fato, ele não é um psicólogo, mas ele é um terapeuta que tem... ele é fundamental. Tem grande valia, né? Muito. Ele leva o nome de terapeuta, mas não é o terapeuta psicólogo, então fazer esse diferenciamento aí é muito importante também. A gente já vai encaminhando para o final, né, do nosso episódio, mas eu deixei... Não vou nem chamar que é um pilar, né, para a gente falar sobre, mas é a base, que é a família. A família dessa pessoa com espectro autista, Luana, como ela se faz importante, como ela pode se fazer ainda mais acolhedora. Sei que trabalha numa instituição filantrópica, acredito que tem muito contato não só com a criança, né, com o transtorno de espectro autista, mas também com essa família, que juntamente essa criança, é importante salientar, está recebendo esse diagnóstico pela primeira vez. Então, como que a gente trata a criança, mas junto com a família também, né? Não se trata a criança sem tratar a família. E aí, hoje se fala mais sobre essa orientação de pais, sobre esse treinamento para pais, porque ele é o principal pilar para o desenvolvimento infantil, o desenvolvimento da pessoa. Do que adianta, Augusto, eu vou jogar isso aí para quem está ouvindo também, do que adianta você levar essa criança para uma sessão de terapia, seja sessão da fono, terapeuta ocupacional, na psicologia, uma vez na semana por 50 minutos e chegar em casa, você não conseguir aplicar aquilo que tem sido trabalhado. Porque é repetição, a gente trabalha em cima da repetição. Repetir até aprender. E essa família, quando ela chega pra gente lá na ONG, ela chega muito vulnerável, chega dentro daquele processo de luto da expectativa de como seria seu filho. Porque quando você tem no período gestacional, você já imagina todo um futuro para aquela criança, para sua família. E quando você tem um diagnóstico, é como se você estivesse enterrando seu filho vivo. E a dor é muito grande. E aí, nesse primeiro, é um acolhimento. É necessário um acolhimento dessa família, tratar essa dor dessa família, dessa expectativa do que essa criança, do que esse adolescente pode fazer, o que ele pode alcançar, porque não necessariamente uma criança não verbal ela vai falar. Então, é tratar essa expectativa da família, fazer esse acolhimento. E aí, para a gente trabalhar com essa família, um treinamento, uma orientação de pais, é de como ela pode manejar os comportamentos, como ela pode manejar as situações
do cotidiano, porque a rigidez dentro do autismo é muito grande. Se uma criança com 6 anos falar para você assim, eu não vou hoje à igreja, e a igreja é um fator muito importante para essa família. Você vai levar essa criança chorando, gritando, batendo? Então, é muito cuidadoso. Então, a gente precisa ensinar as famílias o que é o autismo, o que se trata, do que se pode se esperar, como manejar e como trabalhar. Os pais precisam aprender a ser os terapeutas dos seus filhos. É lógico, gente, que quando a gente fala sobre ser terapeuta dos próprios filhos, não é aquela romantização que vai aprender, que aí vai deixar de precisar da equipe multidisciplinar, porque não é isso. A passar do tempo, as necessidades elas mudam, então os pais precisam sempre estudar. Eles serão sempre estudantes, sempre os terapeutas dos seus filhos, aqueles pais que são engajados. Hoje, Hoje existe uma fila muito grande, Augusto, dentro de Divinópolis, lista de espera para que crianças com recém-diagnósticos tenham tratamento pelo SUS. As escolas, o terceiro setor, hoje já não está conseguindo dar esse suporte dentro do SUS. Tem um inchaço muito grande. Então, é por isso que é importante a gente dar informação. Então, cabe a nós, como profissionais, como equipe multidisciplinar, dar informações corretas, dar o passo a passo, para que essa família ela tenha um ponto de partida e tenha você como referência. A equipe como referência para que possa fazer um bom trabalho. Porque sem essa equipe, sem a participação familiar, sem esse conhecimento, dificilmente você vai ter uma evolução. Super importante isso que a Luana trouxe, porque é justamente uma quebra de expectativa para com o filho, muitas das vezes, né? Então, cuidar também dessa grande expectativa com o filho e também entender, sem nenhum tipo de estigma ou viés, preconceito, que a pessoa ela vai conseguir ter qualidade de vida, mas ela vai conseguir ter qualidade de vida se ela estiver bem assistida, principalmente dentro de casa. A equipe multidisciplinar pode estar fazendo um trabalho impecável nas instituições, né, no terceiro setor, mas quando chega em casa e não tem esse mesmo acolhimento ou até essa mesma linha de continuidade do que tem sido trabalhado com as equipes, acaba que o processo, até mesmo para essa pessoa que está com transtorno, ele acaba falando, não, mas e aí? Ela é minha mãe, ele é meu pai, e ele está indo contra o que eu estou aprendendo, contra o que eu estou sendo desenvolvido nessas equipes. Então, é importante ter muito conhecimento e também ter muita curiosidade para com o autismo. Não ter medo. Não tenham medo do seu filho ter autismo. Não tenha nenhum tipo de ressalva. Claro que há as preocupações de preconceito, mas sejam ali base para eles se entenderem enquanto crianças autistas ou adolescentes autistas, adultos autistas, enfim, dentro desse contexto, que também tem direito, que também tem o direito da educação de qualidade. Então, lutem por isso. A gente tem casos, né, muito, muito legais de porta-voz ali, nas mídias, que foi o Marcos Mion, né, que fez todo o engajamento junto com a lei que já existia, que é da lei da Berenice Piano. Então, olha só como é importante até esses meios de comunicação se envolverem para que a gente consiga democratizar o acesso à informação e desmitificar que a pessoa autista ela não tem mais assim como sociabilizar, não tem alternativas. O que a gente não vê hoje em dia falta de alternativa para esse tratamento. Então, desmitificando, dentro de casa, a gente já começa de dentro para fora, garantir que essa pessoa tenha qualidade de vida, consiga ir e vir, trabalhar, estudar, se tornar um profissional, construir a sua própria família e colocar esse mesmo cuidado que ela recebeu em casa para com os seus filhos, para com com seus maridos, esposas, enfim, com seus afetos no geral. Eu vou agradecer a Luana por esse momento. Acho que a gente falou de muita coisa, foi muito rico. Você trouxe muito aí, né? É muito importante o seu trabalho, Luana. Eu vou usar esse espaço também para te parabenizar enquanto assistente terapêutica, enquanto coordenadora, né, de uma ONG que faz parte do terceiro turno. Acho que a gente precisa de profissionais, né, que tem esse olhar que você tem mesmo, de muito cuidado, de muito afeto, mas com muita seriedade
com o tema. Então, saber que você está tratando ali um transtorno, que ele é sério e que ele impacta muito. Então, tem que ter ali o tato, tem que ter o dom. Eu acho que você tem esse dom. Então, parabéns. Muito obrigado pelo aceite de convite. Acho que Luana aí é referência, pessoal. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho dela, tá sempre aí pelo Instagram. Se quiser falar também, eu sei que você faz alguns vídeos, né? Falando sobre. Então, é quase uma extensão desse episódio aí, pílulas diárias aí com a Luana. Augusto, eu agradeço muito o convite. Eu acho que esse bate-papo que nós tivemos aqui, a gente poderia ficar falando por horas, por dias, dando informações, mas é muito rico mesmo. Eu sou apaixonada com a área, sou apaixonada com o desenvolvimento humano, apaixonada com o desenvolvimento infantil. E, assim, o que eu poderia talvez deixar ali para os pais que estão ouvindo, que estão buscando o diagnóstico, é não aceitar aquela grande fala, sabe? Cada criança tem seu tempo. Vai buscar, se você está incomodado, busca sim o diagnóstico e busca tratamento, porque parte primeiro de vocês. E caso vocês queiram, vocês podem me seguir ali nas redes sociais. Eu sou Luana Costa, assistente terapêutica no Instagram, @LuanaCSSouza. Então, @LuanaCSSouza, anotem aí, viu? Isso, ali eu mostro um pouco do meu trabalho, assim, como coordenadora da ONG Céu Azul, um pouco da busca de direitos e garantias para essas pessoas. E a partir de agora, né, com essa proximidade da formatura, vou me posicionar assim, eu vou buscar mais conhecimentos, buscar outras formas de lutar pela causa. E não é lutar pela causa como autista, é lutar pela causa como profissional, como pessoa. Podem me acompanhar, caso tenham dúvidas, podem mandar. E muito obrigada, Augusto, pelo espaço de fala. Eu que agradeço. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que esse episódio também tenha serventia de desmistificar alguns temas, né? Conceitualizar aí. A gente falou bastante de uma forma bem, bem leve, porque o autismo ele tem que ser tratado de uma forma bem coloquial, né? Ele não pode ficar nas esferas ali da teoria, só dos profissionais. Ele tem que ser algo que tem que vir para a sociedade. As pessoas têm que entender o que é o autismo. Mesmo que você não tenha, né, uma pessoa na família, mas que você, ao lidar com uma pessoa autista, lide com ela como uma pessoa, não só como um transtorno. Então, obrigado também ao espaço do PsiLab por isso, por essa abertura. Então, muito obrigado e até a próxima.